Olá, bom dia alunos, tudo bem? Professor Rodrigo aqui de novo. Hoje continuaremos falando sobre o capítulo 6. Nessa nossa parte 2, falaremos mais sobre os terremotos, sobre os maremotos, sobre os tsunamis, sobre as placas tectônicas e todo esse monte de coisas que acontecem no interior do nosso planeta. Então, já peguem o livro de vocês, peguem um lápis, um marcador de texto para vocês marcarem lá, tá? Quando for aparecer alguma coisa para marcar, pausa o vídeo, marca lá para a gente continuar, tá certo? Então, na aula passada nós terminamos falando que o planeta, a crosta terrestre, ela é formada por vários blocos de rocha e metal que estão navegando em cima do magma. E hoje nós continuaremos falando sobre essas placas, tá? O movimento das placas tectônicas ainda segue o que o Wegener falou durante a sua teoria da deriva continental, onde todas elas são como se fossem barcos navegando por cima do magma do interior do planeta. Os movimentos tectônicos podem ser muito lentos, na maioria das vezes imperceptíveis para os seres humanos, mas de vez em quando eles podem ser bruscos e rápidos e dão origem aos terremotos e a outros fenômenos tectônicos. A maioria desses fenômenos acontecem nos limites das placas tectônicas, que concentram, além dos terremotos, os vulcões, as fraturas, as dobras e as falhas. Esses limites podem ser divergentes, quando uma placa está se afastando da outra, está dando tchauzinho para ela. Podem ser convergentes, quando uma placa está vindo para cima da outra para bater de frente ali, ou conversativos, quando uma placa está caminhando do lado da outra, ou seja, elas estão se movimentando de forma lateral, tá? Nos limites entre as dobras, entre as placas tectônicas, nós podemos encontrar uma força muito grande por conta desses movimentos. E essa força muito grande pode modificar as rochas daqueles lugares. Quando isso acontece, nós encontramos as dobras e as falhas geológicas. As dobras geralmente dão origem a grandes cadeias de montanhas ou cordilheiras, como é o caso da Cordilheira dos Andes que a gente tem aqui na América do Sul. Uma cadeia de montanhas começa lá no sul da Argentina e do Chile e vai até o norte do continente, ali na Venezuela e na Colômbia, tá? Ou ainda a Cordilheira do Himalaia, que fica lá na Ásia, onde fica o Monte Everest, que é o lugar mais alto que a gente possui no nosso planeta Terra. Nessas áreas de limite de terra acontecem os vulcanismos, que é o conjunto de todos os fenômenos ligados ao derramamento de magma na superfície do nosso planeta. Os vulcanismos, a atividade vulcânica que acontece nas bordas das placas, podem provocar as erupções vulcânicas e também terremotos, abalos sísmicos. Os vulcões são montanhas com aberturas, são montanhas com aberturas na crosta terrestre por onde elas expelem o magma. No momento em que a gente percebe que a maioria dos vulcões em atividade estão nos limites das placas tectônicas, mas também acontece de alguns estarem no meio de placas tectônicas, como a gente vai ver daqui a pouco o vulcão Kilauea no Havaí. E existem 3 tipos de vulcões. Primeiro, os vulcões ativos, os vulcões dormentes e os vulcões extintos. Os ativos são vulcões que estão em atividade, soltando lava e fumaça.
Os dormentes são vulcões que entraram em atividade há pouco tempo atrás e podem entrar em erupção novamente. E os vulcões extintos são vulcões que entraram em erupção há muito tempo atrás e que a sua passagem de magma para a superfície, ou seja, de lava para a superfície, está bem sequinho ali e eles não se entram em erupção mais. Os vulcões entram em erupção quando a pressão do magma que está lá embaixo é tão forte que quebra a rocha em cima, empurrando e soltando os gases, a lava e o vapor de água através da abertura, que é aquela parte de cima lá do vulcão, ou por rachaduras ou fissuras que podem estar tanto na parede do vulcão, quanto, no caso de áreas no fundo do oceano, em rachaduras na crosta oceânica. Quando o magma chega à superfície, é aí que ele passa a ser chamado de lava. Então, o magma só vira lava quando sai de dentro do vulcão, tá bem? As erupções podem causar grandes riscos, tanto ao meio ambiente quanto às pessoas que moram em lugares próximos a vulcão. Aqui a gente tem o vulcão Kilauea, que é um vulcão que está no meio da placa do Pacífico. E é um vulcão que é muito ativo, tá? Soltando lava, como vocês podem ver aí. Outra forma de vulcanismo são os geysers. Só que ao invés de lava, eles expelem água quente do interior da superfície, tá? Você tem embaixo desses lugares um magma ali muito quente que faz com que a pressão seja tão grande que os geysers eles liberam essa pressão, tá? Aqui a gente tem uns geysers lá na Islândia, ele funcionando aqui e ele dormindo, ele funcionando e ele dormindo, tá? Os abalos sísmicos. Os abalos sísmicos são os tremores de terra, vibrações que acontecem principalmente nas bordas das placas tectônicas. Se acontecem nos continentes, nós chamamos de terremotos. E quando acontecem no fundo do oceano, lá embaixo no mar, a gente chama de maremotos. Quando acontecem, as rochas se quebram lá no interior da Terra, lá embaixo. A gente chama esse lugar de hipocentro, tá? A Terra começa a tremer e esses tremores se espalham pela superfície terrestre, até chegar ao epicentro, que é o lugar logo abaixo, logo acima do lugar onde teve o tremor. Então aqui no meio a gente tem o hipocentro, que é onde acontece o tremor, e aqui em cima a gente tem o epicentro, que é o lugar na superfície terrestre, logo acima de onde aconteceu o terremoto, tá? Quando o Brasil tem terremotos e vulcões, o território do Brasil está no meio da placa sul-americana. Por conta disso, nós temos pouquíssimos tremores de terra. E os que a gente tem são tão fraquinhos que dificilmente eles causam danos. Já vulcões, o nosso país não possui vulcões ativos, tá? Aqui temos imagens da devastação causada por alguns terremotos nos últimos anos. Esse terremoto aqui aconteceu no Equador. Esse daqui aconteceu lá na Itália, na Europa. Esse daqui aconteceu na Indonésia, lá na Ásia, entre a Austrália e a Índia. E esse daqui foi um terremoto que aconteceu no México. Quando
os tremores no fundo do oceano são muito fortes, eles podem provocar tsunamis, que são ondas gigantes, tá? Que podem causar também muita devastação na superfície terrestre. Aqui a gente tem a área devastada pelo tsunami lá em 2004 no Oceano Índico, perto da Tailândia, da Indonésia, da Malásia. Aqui temos imagens de um tsunami que aconteceu mais recentemente, no ano de 2011, no Japão. A força das tsunamis é muito forte e leva tudo o que vê pela frente, incluindo barcos, casas, carros, causando muita devastação. Então, é importante nós conhecermos tudo que pudermos sobre as forças de nosso planeta, o interior do nosso planeta Terra. Mais imagens do tsunami do Japão em 2011. Bons estudos, em caso de dúvida, estarei aqui para ajudá-los.